Olá, eu sou o Guilherme do Arte da Fortuna e nesse vídeo vou te falar das 6 principais formas de pensar e agir dos milionários. E no final eu vou dar uma sugestão de como você pode reprogramar a sua mente. E antes disso eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que da lista da Forbes, a única pessoa que nunca quebrou é o Bill Gates, da Microsoft? Pois é, interessante, né? Todos os outros, todo mundo, com exceção do Bill Gates, já quebrou pelo menos uma vez. E mesmo assim, eles estão lá na lista da Forbes. E tem uma frase do Robert Kiyosaki, que é autor do Pai Rico, Pai Pobre, que ele diz o seguinte: estar quebrado é algo temporário, ser pobre é algo eterno. E essa frase diz muito, ela tem muita profundidade. Pelo seguinte, se você parar para pensar, se uma pessoa ela tem a mentalidade direcionada para a riqueza, ela pode até quebrar, mas ela volta de novo para aquele patamar alto que ela está acostumada, para aquele patamar de abundância. Agora, uma pessoa que não tem essa mentalidade, uma pessoa que tem uma mentalidade pobre, de escassez, ela pode até ganhar na loteria, que mesmo assim, logo depois, ela volta para o patamar que ela está acostumada. Ela perde tudo ou até fica devendo. Isso, existe uma estatística mostrando que muitas pessoas, a maioria das pessoas que ganham em loterias, elas perdem tudo logo depois. Então, a pessoa, você, por exemplo, tem hoje a quantidade de dinheiro para a qual você está acostumado hoje. Pode ser que você melhore isso, mas essa é a verdade. Hoje você tem a quantidade de dinheiro para a qual você está condicionado a ter. Então, nesse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, o T. Harv Eker, que escreveu o livro, diz o seguinte, que existem 3 formas de você programar a sua mente, de você programar a sua mente para a riqueza. E essas 3 formas são as seguintes. Primeira é a programação verbal. Então, a programação verbal é tudo aquilo que você ouviu na sua infância, dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, em relação a dinheiro. E tudo isso moldou a sua programação mental sobre dinheiro. A segunda forma são os exemplos. Então, como os seus pais agiam em relação ao dinheiro? Será que eles eram perdulários, eles gastavam muito ou eles economizavam muito? Então tudo isso também impactou a sua forma de agir e pensar sobre dinheiro. E a terceira forma são os episódios específicos, ou seja, eventos que talvez tenham acontecido na sua vida, que impactaram a sua vida financeira na sua infância ou a vida dos seus pais, dos seus avós, da sua família. E esses eventos talvez também tenham moldado a sua programação mental sobre dinheiro. E na segunda parte desse livro, o Harv ele mostra 17 modos de pensar e agir dos milionários. Então ele diz que todos esses 17 modos são comuns entre todas as pessoas ricas e bem-sucedidas. E eu selecionei desses 17, 6 modos que eu acredito que são os mais importantes, que são os mais importantes, os mais representativos. E eu vou te mostrar no meu computador. Bom, então estão aqui os 6 modos de pensar e agir dos milionários, tá? E eu vou falar um por um. O primeiro deles é esse aqui. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Então, isso aqui é bem importante, tá? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Já ouviu falar isso? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. E isso é a pura verdade, tá? Porque se você está perto de alguém que é depressivo, que vive só reclamando, essa energia ela vai te contagiando, vai te prejudicando. E quando você mal vê, já está tão depressivo quanto essa pessoa. Então, energia positiva ou energia negativa, elas são contagiantes. Você precisa escolher em que lado você quer estar, perto de quem você quer estar. É muito importante manter a sua positividade para você atingir seus objetivos, para manter o seu projeto de vida. Então, quando você está perto de alguém que é bem sucedido, você não costuma ouvir lamentações ou problemas. E isso não quer dizer que essa pessoa não tenha problemas, mas ela trata os problemas de outra forma, tá? Ela resolve os problemas, ela é maior do que os problemas. Então, quando você está perto desse tipo de gente, você começa a se acostumar com isso. Isso começa a ficar natural para você, tá bom? Então, busque sempre
estar perto de pessoas que estejam alinhadas com seus objetivos, que estejam na mesma vibe que você, que sejam positivas e que sejam pessoas bem-sucedidas. Eu ouvi uma vez uma frase bem interessante num evento que diz que se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Então, elas se complementam, né? A primeira frase que eu mostrei, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda, e se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Então, mude de mesa. O segundo modo de pensar e agir dos milionários. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Isso aqui também é bem interessante, né? Porque as pessoas ricas, elas são empreendedoras. Elas preferem vender o seu valor, não vender seu tempo, mas sim vender o seu valor, tá? Se você trabalha em algum lugar, alguma empresa, certamente conhece pessoas que quando falta 5 minutos para o horário de ir embora, elas começam a desligar, fechar o computador, fechar tudo, para não atrasar nem um segundo após o horário do expediente. Então, eu não estou dizendo que você precisa ser um workaholic e tal, mas você precisa estar alinhado com o seu propósito, tá? As pessoas ricas, elas trabalham até a hora que for necessário, até a hora que for preciso. Então, você precisa fazer aquilo que outras pessoas não querem para ter a vida que outras pessoas querem, tá? Pessoas ricas são empreendedoras. Então tem uma frase bem interessante do Tony Gaskins que diz que se você não construir seus sonhos, alguém vai te contratar para construir os deles, tá? Então trabalhe por resultados, não por tempo. Simplesmente não venda o seu tempo em troca de um salário, mas sim produza resultados. O seu retorno vai ser muito maior. O terceiro modo de pensar das pessoas milionárias. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. E uma vez aconteceu um negócio comigo bem interessante. Eu estava andando na rua e uma pessoa me parou para fazer uma pesquisa. E era uma pesquisa para saber qual era a minha classe social. E ela começou a me perguntar um monte de coisa. Basicamente, as 3 perguntas que eu lembro, isso já tem um tempo, mas as 3 perguntas que mais me marcaram foi: quantas televisões tinham na minha casa, quantos aparelhos de som tinham na minha casa e qual era a renda mensal da minha família. Então, assim, em nenhum momento ela me perguntou qual era o meu patrimônio, qual era o valor do apartamento onde eu morava, se eu tinha aplicações financeiras, se eu tinha algum patrimônio, enfim. Em nenhum momento a pessoa me perguntou sobre patrimônio, mas sim sobre renda e sobre coisas que não representam riqueza, como quantidade de televisores ou quantidade de aparelhos de som. Ou seja, essa pesquisa está totalmente equivocada em relação à real medida da riqueza. Então, para você alcançar a sua liberdade financeira, você precisa construir um patrimônio. Você precisa focar no seu patrimônio líquido. A maioria das pessoas, elas vivem buscando aumentos salariais, né? Então, elas querem que o seu chefe aumente seu salário e tal, ficam focando no rendimento mensal. Mas, por exemplo, essa pessoa que me fez essa pesquisa, eu poderia responder que a minha renda mensal é a maior de todas e tal. Só que vamos supor uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês, tá? Que é considerado um bom rendimento. Mas se essa pessoa gastar 60 mil reais por mês, ela não está bem, concorda? Ou seja, ela estaria muito bem na pesquisa, mesmo estando quebrada. Então, isso é muito importante de se entender. Foque no seu patrimônio líquido. Quanto maior, se o seu patrimônio líquido é muito grande e a sua renda mensal não é tão grande assim, não importa. O que importa é o seu patrimônio líquido. Então, quarto modo de pensar. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Então, isso está ligado. Esse quarto hábito está ligado ao terceiro hábito, né? E isso é bem interessante também. Quanto mais
o seu dinheiro trabalha por você, menos você terá que trabalhar por o seu dinheiro. Então, você deve sempre reservar uma parte do seu rendimento para construir o seu patrimônio. E aí, quanto mais patrimônio você tem, mais renda você vai ter e menos você vai precisar trabalhar pelo dinheiro. E aí você vai passar a trabalhar com o que você realmente gosta. Essa é uma das verdadeiras, é a verdadeira medida da liberdade. Tá? O quinto pensamento: as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Para mim, essa aqui é a mais importante de todas, tá? Tem uma frase de um filme chamado Depois da Terra, com Will Smith, que o personagem dele fala o seguinte: medo não é real, o perigo é bem real, mas o medo é uma escolha. Então, o medo é uma escolha. Se você pensar, a maioria dos seus medos nunca aconteceu. Já parou para pensar nisso? A maioria dos seus medos nunca aconteceu. Tem um livro da Susan Jeffers que chama Como Superar o Medo, que ela diz o seguinte, que o grande erro da maioria das pessoas é esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça para que comecem a agir. Então, pensa o seguinte, pensa que você fez uma trilha e essa trilha deu numa cachoeira e você está com seus amigos e nessa cachoeira tem uma pedra muito alta de 10 metros onde as pessoas costumam pular. Então elas pulam lá de cima para o lago que é formado embaixo da cachoeira. E aí os seus amigos vão lá também, começam a pular e nada de mal acontece. Todo mundo pula e sai vivo. E eles te chamam para pular, mas você está com medo. Você olha para aquela altura e fala, pô, eu não vou conseguir fazer isso. Só que você sabe que nada de ruim vai acontecer, porque várias pessoas fizeram isso na sua frente e elas continuaram bem. Só que se você decidir do nada, por um ímpeto, decidir levantar, ir lá e pular, logo depois do pulo, o medo vai ter desaparecido. Então, o que é interessante de perceber disso? É que depois da ação, o medo some. Então, o que separa o medo da realidade é a ação. Então, é o que eu falei no começo, a maioria dos seus medos, eles nunca aconteceram. Agora, medo você sempre vai ter, só que você não pode deixar que eles te paralisem. Você precisa agir. Então, o que separa o medo da realidade é a ação. E uma reflexão interessante para se fazer sobre isso também é o seguinte: o medo ele é simplesmente uma insegurança em relação ao futuro. Tá? Você não sabe o que vai acontecer no futuro, você fica inseguro e isso te gera medo. Então, pensa o seguinte: existem 3 tempos que nós conhecemos: o passado, o presente e o futuro. Algumas pessoas tiveram problemas no passado, traumas, e elas ficam presas a esses problemas. E muitas vezes elas colocam a culpa da sua desgraça nesses problemas. Então elas falam, eu estou assim porque aconteceu esse problema. Pode ser que elas coloquem a culpa nos seus pais, porque meus pais faziam isso e aí eu fiquei dessa forma. Então, muitas pessoas ficam presas no seu passado. Outras pessoas elas ficam presas no medo, nessa insegurança em relação ao futuro. Então elas falam, eu não vou fazer isso porque pode acontecer alguma coisa de ruim. Então é melhor eu não arriscar, é melhor não fazer. E elas acabam não executando nada. Elas podem ter até ótimas ideias, mas elas acabam não executando nada por conta do medo em relação ao futuro. Então, a reflexão, a sacada interessante disso é a seguinte, que o único tempo que realmente existe é o agora. A gente não consegue fazer nada em relação ao passado e a gente não consegue adivinhar o futuro. A gente pode moldar o futuro com o que a gente faz no presente. Então, o único tempo que existe é o momento presente, é o agora. Então, não se preocupe com o futuro, não se prenda no passado e não desperdice o seu momento presente. O 6º modo de pensar das pessoas bem-sucedidas é o seguinte: as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabe tudo. Então tem uma frase do T. Harv Eker, que é o autor dos Segredos da Mente Milionária, que ele diz o seguinte:
ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. E tem uma outra frase também bem interessante do Don Harold que diz que quanto mais brilhante você for, mais terá o que aprender. Então, às vezes, as pessoas acham que os ricos e os bem-sucedidos eles já sabem de tudo, mas na verdade eles são pessoas que estão sempre aprendendo, sempre fazendo cursos, sempre indo a seminários, treinamentos, workshops, lendo livros, comprando livros. Então, quanto mais você avança na vida, quanto mais você evolui, você vai perceber que mais você vai precisar de mais habilidades. Você vai precisar aprender e desenvolver novas habilidades. E para isso você precisa investir em educação. Então, tem até uma dica do Harvey no livro dele, que ele diz que ele recomenda que você guarde pelo menos 10% da sua renda mensal para educação, para você investir em educação. E aí as pessoas às vezes pensam que talvez isso seja muito dinheiro, que você não vai nem conseguir gastar esse dinheiro, mas entende isso que eu te falei. Quanto mais você evolui, mais você vai precisar aprender. Tá legal? E aí, interessante, né? A boa notícia é que qualquer hábito, qualquer atitude, qualquer pensamento, ele pode ser aprendido, ele pode ser adquirido. Então, não importa onde você está, o que importa é onde você quer chegar e o que você está fazendo para chegar lá. E a sacada que eu posso te dar é a seguinte: coloque em prática. Você já aprendeu as 6 principais formas de pensar e agir das pessoas ricas e bem-sucedidas. Você já sabe, você já tem essa informação agora. Só resta colocar em prática. Por exemplo, você sabe já que os ricos põem o dinheiro para trabalhar duro para eles. Então, coloque também o seu dinheiro para trabalhar duro por você. Reserve uma parte da sua renda. Aplique o seu dinheiro em aplicações financeiras, por exemplo. Começa colocando dinheiro para trabalhar duro por você. Então, coloque em prática cada uma das 6 formas de pensar e agir. Quando você age, a sua mente ela começa a se acostumar com aquela atitude e ela adota aquilo como verdade, adota aquele pensamento para você. E eu quero te dar um lembrete, uma informação. Esse mês de março está acontecendo novamente no Brasil o Millionaire Mind Intensive, que é o seminário intensivo da mente milionária do T. Harv Eker, que é o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Se você quer mais informação, aqui embaixo do artigo, lá embaixo do artigo tem um link, ou na descrição aqui do vídeo no YouTube também tem um link para uma página onde explica melhor sobre esse seminário. Mas eu digo que eu fui e eu recomendo fortemente. Nunca recomendaria se eu não achasse que pudesse realmente transformar a sua vida. Então são 3 dias, é um final de semana onde você vai sair uma pessoa e vai entrar uma pessoa e vai sair outra pessoa. Tá legal? Então, se você gostou desse vídeo, comente lá embaixo na área de comentários e compartilhe. Um abraço.